Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você aqui que está acompanhando conosco nossa Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 10 horas da manhã, aqui na nossa Igreja do Nazareno Capão Raso. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que você possa estar conosco durante este momento, amém? E que possamos também, junto conosco, estar estudando a Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Apocalipse, capítulo 12. Hoje, uma aula gravada aqui no YouTube, uma aula que você possa voltar, tenha a liberdade de voltar, estudar em detalhes, né? Acompanhar aí, né, na sua forma de aprender. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. E vamos lá para o nosso estudo, amém? Vamos orar, pedir o Espírito Santo para que Ele ilumine nossas vidas, ilumine nosso discernimento espiritual. É muito importante nos dias que estamos vivendo termos uma leitura e um discernimento espiritual das coisas que estão acontecendo no nosso arredor, no nosso mundo, nossos dias, desses tempos difíceis muitas vezes que estamos vivendo. Amém? Oro a Deus para que o Espírito Santo ilumine seu entendimento, dê sabedoria e vamos lá pedir a direção dele para todas as coisas. Pai, nós bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome, o nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, seja exaltado pelas nossas vidas, no nosso estudo, ó Deus, através do livro do Apocalipse, possamos perceber o propósito que o Senhor tem chamado a sua igreja, para que estamos aqui, o que faremos, o que devemos fazer, como devemos agir e principalmente, ó Deus, como devemos viver diante da tua presença. Abençoa esse estudo, abençoa esse, ó Deus, pequeno esboço que estamos fazendo aqui do livro de Apocalipse, que possamos construir o nosso pensamento, construir, ó Deus, a nossa filosofia de vida, nosso modo de viver de acordo com a tua palavra. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida. E vamos lá então para o nosso estudo. Nós, na aula passada, já tivemos lendo o livro, capítulo 12, né? Se você não fez isso, faça isso, pause o vídeo agora, leia atentamente o capítulo 12 do livro de Apocalipse, para então nós darmos aqui prosseguimento ao nosso estudo. Amém? Se você já leu, se você já estudou aí o livro, parabéns a você, né? Você já fez a leitura do texto, agora nós podemos então dar prosseguimento aqui ao nosso estudo, amém? Então vamos lá, nós vimos na aula passada, falamos mais ali sobre a figura da mulher no livro de Apocalipse. Quem é essa mulher? E nós temos algumas interpretações. Nós temos ali a interpretação da Igreja Católica Romana, né, que fala que a mulher é a Maria, mãe de Jesus. E nós vemos que não há base bíblica para que creiamos que essa mulher do livro de Apocalipse é Maria. Eles usam muito esse texto de Apocalipse 12 para justificar ali a ascensão de Maria aos céus, como ela fosse uma deusa, como ela fosse ali a mãe de Deus, o Theotokos, né? Então nós cremos que Maria, ela foi realmente a mãe de Jesus aqui na terra, enquanto Jesus homem, amém? Mas que ela teve também ali outros filhos depois de Jesus, os irmãos de Jesus, né? Irmãos sanguíneos de Jesus, ali com José, né? E que ela não foi assim elevada a uma posição de mãe de Deus, ou que ela é uma intercessora entre os homens. Então nós não compactuamos com a mariolatria, né, da Igreja Católica. Nós fazemos essa distinção. Nós não adoramos Maria como um ser celestial, que a Igreja Católica pinta ela como ela é. Não é assim, né? E Maria, nós cremos que Maria tem o seu lugar, sim, tem a sua importância na história de Jesus, tem ali a sua importância no plano de salvação. Foi eleita por Deus, foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, isso nós honramos, né? E vemos em Maria uma vida totalmente devotada a Jesus, uma vida de submissão à palavra de Deus, ao conselho do Senhor, né? E olha para ele realmente e vê nele realmente um Salvador. Nós vemos que Jesus é o único intercessor e intermediador entre os homens, amém? Então não há base bíblica para nós crermos que Maria é esta mulher do livro de Apocalipse. Também nós temos a corrente teológica, nós temos aí o pensamento teológico de que essa mulher aqui, ela representa o Israel étnico, o Israel
raiz, o Israel racial, né? O povo de Deus, o povo hebreu, né? Então há a interpretação de que esta mulher é a igreja do Antigo Testamento apenas ali, o Israel étnico de Deus sendo perseguido, né? E dando origem a o Salvador. Nós temos algumas referências que fundamentam essa base bíblica, né? Nós temos alguns pensamentos, entre eles os pré-milenistas dispensacionalistas, que creem que a Israel aqui é esta mulher representada em Apocalipse 12. E nós vamos ver que há outras correntes também que creem, alguns pensadores de outras correntes teológicas pós-milenistas aí, ou é, né, os que não são dispensacionalistas também creem que a mulher do Apocalipse 12 é representada aí, representa o povo de Israel, somente a igreja do Antigo Testamento, né? E nós temos a terceira opção aí, no caso, que nós estudamos, há outras também, né, interpretações, mas as três principais são estas, de que a mulher representada aqui representa a igreja, né, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Nós vemos que há muito mais textos bíblicos que embasam essa afirmação aqui de que o pensamento aqui o povo que está sendo escrito ao livro de Apocalipse, no seu contexto, na sua época, ele crê realmente a carta foi escrita com o intuito de que a mulher representada aqui no livro de Apocalipse 12, capítulo 12, ela é a igreja tanto do Antigo Testamento quanto a igreja do Novo Testamento. Nós temos que lembrar que o contexto de Apocalipse, João está escrevendo aqui o que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, está dizendo para ele, o anjo do Senhor está ali com ele, né, acompanhando as visões, tudo aquilo que está sendo passado para João, está sendo passado ali no contexto em que a igreja estava sendo perseguida brutalmente pelo Império Romano e estava ali vivendo o ápice da perseguição, né? João está exilado na ilha de Patmos, recebendo toda a revelação de Apocalipse, enquanto a igreja está sendo dissipada, está sendo ali a dispersação, né? A dispensação, a dispersação da igreja, a dispersão, né? A dispersão da igreja em todo o mundo, né? A igreja está sendo espalhada, sendo perseguida e, ao mesmo tempo, se espalhando pelo mundo, né? Então a perseguição ela tinha o seu lado ruim, mas também tinha o seu propósito, né? Digamos assim, o seu propósito de espalhar mais ainda a palavra de Deus. Então esse é o contexto de perseguição. E o capítulo 12 fala dessa guerra, dessa perseguição também, dessa luta entre o bem e o mal, entre o diabo e o arcanjo Miguel, onde o diabo é expulso dos céus, Satanás é expulso dos céus, ele cai na terra, né? E aí tem todo o contexto ali que nós vamos vendo desenrolar durante o livro do Apocalipse, capítulo 12. Né? Do capítulo 12 até o final do texto do Apocalipse, fala ali então desse dualismo, né? Do bem contra o mal, de Deus contra o diabo, de Satanás perseguindo os eleitos de Deus, a igreja de Deus, perseguindo ali os escolhidos de Deus, aqueles que mantiveram testemunho, que não voltaram atrás, que não acharam a sua vida mais importante. Nós vamos ver esses textos aqui novamente no livro capítulo 12 de Apocalipse. Então, só retomando aqui, a mulher, então, nós vamos ver aqui que a mulher realmente é a interpretação é que melhor representa a igreja, né? Essa mulher, ela tem ali uma descrição, ela tem no capítulo 12, né? 12, no versículo 1 diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, ou seja, refletindo a glória de Deus, ela está vestida com a glória de Deus, né? E tendo a lua debaixo dos seus pés. Aqui foi questionada na aula passada, se não me engano o Rodrigo perguntou, essa lua, o que significa a lua debaixo dos pés? Eu fui procurar isso, e na cultura judaica, a lua, ela muitas vezes representa ali algo que reflete o resplendor do sol, a luz do sol, né? Então a lua muitas vezes é representada como um astro secundário, um astro que aponta, reflete a luz do sol. Nós podemos entender isso como a lua sendo representada, todos os profetas, a lei do Antigo Testamento, que embasa ali, que está debaixo dos pés, faz uma base, né? Ou seja,
a lei realmente apontando para a graça de Cristo, para a glória de Deus, né? No caso, para o sol, para as vestes da mulher que refletem, resplendem o sol, né? Então, o sol é a origem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, sol de glória, toda a glória de Deus, né? E a lua, ela tem essa característica, é um astro que reflete, muitas vezes, a lua cheia, ela reflete a glória de Deus. E nós vemos na cultura judaica que a lua, muitas vezes, ela está ali entre os elementos celestiais, representando. Nós temos a festa da lua nova, né? A festa da lua nova, onde era o povo judaico, ele fazia ali as suas oblações, fazia ali os seus sacrifícios, né? Fazia os seus holocaustos. Então era uma festa que era comemorada todo o início de cada mês, no início de cada mês, era a festa da lua nova, onde o povo se reunia com seus holocaustos, sacrifícios, ofertas pacíficas, né, e ofereciam a Deus. Essa era a festa, umas celebridades, né, ali das festas judaicas. Então, nós temos a representação, a festa da lua nova apontava para algum lugar, né? Apontava para a adoração, para a busca de Deus. Então, assim, nós vemos que a lua representada aqui no capítulo 12 pode ter esse significado. Estou dizendo que é este um único significado, né? Mas que reflete a luz do sol, e da mesma maneira como reflete a luz do sol, reflete a Bíblia, os profetas, o Antigo Testamento, a lei mosaica, né? Guardar as leis, respeitar a Deus, honrar a Deus, buscar adorar a Deus. Então ela aponta para isso. Então tudo que aponta para a glória de Deus, tudo que apontava para a glória de Deus está ali como base, né? Para que essa mulher coloque os pés, ou seja, ela está acima, ela está ali sendo embasada por isso, né? Então a lua tem essa representação. E também nós temos ali a coroa com as 12 estrelas. Nós temos lá na visão de José, no Antigo Egito, lá em Gênesis, né? Livro de Gênesis, nós vemos lá que José tem a visão das 12 estrelas, que são seus irmãos, né? Ele e os irmãos, a 12ª estrela ali, né? Ele é adorado, né, pelas outras estrelas, o sol e a lua, e o pai e a mãe fazendo referenciavam, exaltavam, se inclinavam sobre ele, né? Os irmãos ficam com inveja porque dessa visão, porque você vai reinar sobre nós, então é que isso que está dizendo, é isso que você vai mandar em todo mundo aqui. Então os irmãos ficam revoltados com a visão de José, e José tem ali as 12 tribos, nós temos as 12 tribos representadas por essas 12 estrelas. Mais uma vez aqui, reforçando que é a igreja, tanto a igreja do Israel, do Antigo Testamento, como a igreja do Novo Testamento, agora junto ali, né? Um só povo. Nós temos algumas bases bíblicas que nós vamos ver ali. Em Isaías 54, todo o capítulo de Isaías 54 fala da igreja no Antigo Testamento, representando ali o povo de Deus, né? É a igreja do Senhor representando no Antigo Testamento. Nós vemos alguns elementos ali, né? Que vincula a igreja do Antigo Testamento com a do Novo Testamento. Algumas figuras de linguagem usadas por Isaías, por exemplo, ele fala dos filhos de Deus como discípulos do Senhor, né? Então, o termo discípulos, nós vamos ver aqui no Novo Testamento, que Jesus escolhe os seus 12 discípulos, depois ele envia mais outros 70 discípulos, todos aqueles que querem ser seguidores dele serão chamados discípulos, e os discípulos são comparados como os filhos de Deus. E nós vemos também o texto de Gálatas, capítulo 3, depois você pode estudar, e a vantagem de nós estarmos gravando a aula aqui é que você pode pausar esse vídeo, ler todo o capítulo 54 e ler todo o capítulo 3 de Gálatas, e você vai ver a fusão, né? Em Gálatas nós vemos Paulo ali falando que todos aqueles que estão em Abraão, tanto a igreja judaica, a igreja do Israel, a igreja hebraica, né, do povo de Deus, quanto a igreja, que era a igreja de Jerusalém ali, quanto a igreja dos gentios, era um povo só, era uma coisa só, uma igreja só, né? Então, são todos ali em Abraão, são todos filhos de Deus, né? Pela fé, os gentios foram ali enxertados na videira, pela fé em Jesus Cristo, eles foram ali colocados junto com o povo de Deus, são também o povo de Deus, são irmãos, são filhos de Abraão também. Então, Gálatas 3, Paulo, ele explicita isso, todos aqueles que vivem debaixo da lei, né? Eles agora, pela fé em Cristo, eles são realmente, tiveram a promessa da justiça de Deus, né?
A lei não era a promessa, a lei não era a justiça sendo executada, mas ela apontava para a justiça de Deus. A lei foi dada ao povo judeu para que eles guardassem e apontassem para o Salvador, que é o Messias, que é em Cristo que nós temos a salvação. Amém? Então nós vemos ali esses dois textos, é importante que você leia. Isaías capítulo 54, faça uma pausa agora no vídeo, né? E leia Isaías, todo o capítulo 54 de Isaías, você vai ver a descrição da igreja no Antigo Testamento, e você vai ver em Gálatas 3, né, a igreja descrita no Novo Testamento e a junção da antiga do Novo Testamento, a igreja no Antigo Testamento, com a nova no Novo Testamento, né? E aí formando um povo só, o povo de Deus, os filhos de Deus em Abraão ali, que receberam, né, a promessa da salvação. Gálatas capítulo 3. Faça essa leitura e nós vamos dar o prosseguimento. E com isso a gente aqui fecha a figura da mulher. E agora nós nos voltamos ali, dando continuidade para o filho da mulher, né? E no versículo 4, nós vemos que Satanás, o dragão que aparece logo depois da mulher, né? João está tendo tem a visão da mulher, e viu-se outro sinal no céu, né? No versículo 3, ele diz: eis que era um grande dragão vermelho. Olha a China aparecendo aí na forma de dragão, vermelho ainda, né? E por que será que o dragão é vermelho, né? Então, vamos lá. Depois a gente faz as nossas analogias, trazendo para o nosso contexto que estamos vendo e vivenciando nos nossos dias. É muito importante a gente ter essa leitura geopolítica da Terra. É muito importante o crente não estar alheio do que está acontecendo no mundo. Tá? Então, disse por aí, né, no meio evangélico, o crente não tem que se ligar para esse negócio político, coisa dos homens. Não, nós temos que estar sim cientes do que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que ter consciência política, sim, do que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que ter consciência geopolítica, o que está acontecendo no mundo hoje, os fatos que estão acontecendo no mundo hoje, que relevância tem para nós e, de acordo com a Escritura, em que período nós nos situamos. Em que sinais nós estamos vendo da vinda do nosso Senhor. Nós temos que estar atentos aos sinais. Jesus faz essa recomendação, tanto em Mateus, Lucas, Marcos, ele faz essa recomendação de que estejamos atentos aos sinais. E por diversas vezes ele censura escribas e fariseus de que eles sabiam interpretar os sinais do tempo para a colheita, para a plantação, para tantas outras coisas, sabiam quando vinha chuva, e quando mostravam-se os sinais do fim dos tempos, eles fechavam os olhos, eles não queriam se envolver com isso. E hoje, infelizmente, há essa prática no meio da igreja evangélica, de que o crente ele não pode, o cristão ele não pode se envolver em assuntos políticos, de que ele não deve deixar essas coisas com os homens. Não, nós devemos sim, porque a política ela rege, ela circunda nossas vidas, ela nos dá um ambiente em que vivemos, né? Então, o crente evangélico hoje tem que se importar sim, tem que ler jornal, tem que ler notícia, tem que saber o que está acontecendo ao redor do mundo, tem que saber o que está acontecendo no meio político brasileiro, que é muito importante. Isso influencia diretamente as nossas vidas, dos nossos filhos, isso tem impacto nas nossas vidas. Então, o crente não deve estar alheio, mas ele deve estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Vamos voltar aqui então ao dragão, né? O dragão vermelho que aparece aqui, né? Ele tinha 7 cabeças, 10 chifres ali, e sobre as cabeças 7 diademas, representando uma espécie de poder que ele tem. E realmente Satanás tem esse poder de enganar as nações, de iludir os homens, de arredar e arregimentar para o seu lado, né, um exército ali para que ele faça oposição à igreja e ao povo de Deus e ao próprio Deus, né? Então ele faz essa oposição desde o começo, né? Eles têm se oposto ao poder de Deus. Então nós vamos ver aqui que o dragão, né, ele está ali agora querendo tragar o filho da mulher. Quem é o filho da mulher? Agora vamos nos voltar aqui para o filho da mulher. E o versículo 4 diz assim, que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, ou seja, falando que ele levou a terça parte dos anjos ali que estavam na presença de Deus, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então nós vemos desde o começo de Gênesis, né, quando Moisés, por exemplo, foi levantado para ser digamos assim, o Messias da época, para ser ali o libertador do povo que estava escravo no Egito, houve um plano de Faraó, lembra lá? Antes
de Moisés ser homem, né? Quando ele nasceu, Moisés nasceu, havia um plano do inimigo já para ceifar a vida dos bebês ali, hebreus. O povo havia se multiplicado e uma das formas da qual você exterminava um povo era isso. Você matava os filhos homens e casava as filhas mulheres com os do seu povo. Então você extinguia um povo dessa maneira. Tá? Você diminuía, pelo menos grandemente, era uma forma de genocídio passivo, né? Você exterminar um povo e matando os homens, os meninos, né? E casando as filhas desse povo com os seus filhos, ou seja, fazendo com que toda a cultura, toda a forma de identidade daquele povo, ela seja extinta, né? Então, uma das formas foi essa. E Faraó deu ordem aos soldados egípcios para que jogassem ali no Nilo, para que matassem a fio de espada todo o menino hebreu de 2 anos para baixo, né? Coincidentemente, Herodes repete a mesma ordem ali em Belém e nas cidades, nas aldeias circunvizinhas, né? Ali em Belém, próximo a Israel, de que matassem todos os meninos, depois que ele se frustra dos três reis magos terem enganado ele, né? E indo por outro caminho, não contando aonde estava o menino Jesus, aonde estava o Messias, aquele que haveria de ser rei em Israel. E esse era o grande medo de Herodes, né? Herodes já tem um histórico aí violento na própria família, ele mata os seus filhos, mata o seu irmão, o seu sobrinho. Então ele mata aqueles que ameaçam o poder dele, né? A serem sucessores. Então ele tem esse histórico, Herodes já tem esse histórico sádico de matança, né? Então ele dá a ordem ali para que os meninos hebreus sejam mortos de 2 anos para baixo. Então veja, é a maneira de você eliminar ali. E nós vemos claramente isso, o poder de Satanás por trás dessas ordens, a influência maligna, satânica, né, de oposição a Deus, aos planos de Deus. Satanás sabia que havia algo acontecendo ali, talvez não sabia em detalhes ainda como seria isso, mas o plano de salvação ele sabia que estava em andamento. Então ele usa de Herodes para tentar sufocar esse plano e faz essa perseguição. Nós vemos claramente que aqui o texto está falando do Messias, do Senhor Jesus, né? O dragão ele tenta tragar o filho, pegar o filho da mulher e matá-lo, né? Sufocando essa tentativa, esse plano, né? Na verdade, o plano de salvação não foi nenhuma tentativa, foi um plano executado, perfeito, funcionou, está funcionando até hoje, está salvando vidas, em nome do Senhor Jesus, né? E Satanás foi frustrado nisso, ele tentou tragar o filho da mulher. E a mulher deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ou seja, aqui fala, né, tanto do nascimento do varão, e deu à luz um varão, e ele fala que esse varão há de reger todas as nações com vara de ferro. Essa citação nós vemos lá no Salmo, capítulo 2, versículo 9. Nós vemos que o Senhor regerá as nações com vara de ferro. Esse Salmo 2 fala do Messias que virá e regerá essas nações com vara de ferro. Ele vai governar, né? O Senhor Jesus Cristo vai governar aqui e vai reger as nações. Então nós vemos o poder de Deus se manifestando, né, sobre as nações. E nós vemos também em Isaías 66:7 que há a profecia de que haveria nascer um filho, né? Nascendo um filho, ele governaria as nações, né? Apocalipse 2:27, o próprio Senhor Jesus Cristo também fala aqui em Apocalipse 2, está pertinho aqui, vamos ler. Apocalipse 2, versículo 27, ele fala aqui que, né, o próprio Senhor Jesus Cristo falando a respeito dele mesmo. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, esse é o Senhor Jesus Cristo já falando sobre ele mesmo. Então, o texto aqui de Apocalipse 12 está falando que realmente esse filho que nasceu dessa mulher é o Senhor Jesus Cristo, é o Messias, né? Então ele apresenta ali, né, o Filho de Deus como o Messias. Tornou-se claro com o próprio capítulo 12, que nós vemos aqui no versículo 10, e que o governo de Cristo, o poder de Cristo é manifestado pela salvação
a força e o reino do nosso Deus, que é o que diz ali, né? Nós vemos lá no versículo 10, né? E que diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, assim, o dragão que se levanta ali, né? Ele tenta tragar esse filho. Por que ele tenta tragar esse filho? Porque esse filho é o Messias, é a solução para a raça humana, é a salvação da raça humana. Então ele tenta tragar, tenta impedir os planos de Deus, tentando tragar esse filho da mulher, tomar esse filho da mulher e matá-lo. Então nós vemos que o dragão desde o começo faz oposição a Deus e o seu povo. E nós vemos que há uma luta no céu, né? Agora vamos falar um pouco do dragão. Então ficou evidentemente que esse filho é o Senhor Jesus. E agora falando do dragão, que é Satanás, né, a serpente. Evidentemente que é ele, né, é o poder do mal também, ali simbolizado na pessoa de Satanás. E nós vamos ver aqui que há características, né? Ele tinha 7 cabeças, né, simbolizando ali governos, poderes, né? Pode ser 7 nações, pode ser 7 presidentes aí, 7 líderes mundiais, 7 figuras de expressão mundial, global, né? E nós vivemos num mundo globalizado, e aqui eu reforço novamente a questão e a necessidade de nós sabermos o mundo em que vivemos, conhecermos o mundo em que vivemos, conhecermos a época em que vivemos à luz da Bíblia, né? Tantas outras definições nós temos aí, tantas outras correntes filosóficas vêm para nos confundir, mas à luz da Bíblia todas elas são desmascaradas, e nós devemos sim nos importar e aprendermos em que mundo nós vivemos, o mundo globalizado que vivemos, a questão de globalizada. Hoje, se alguém dá um espirro mais forte lá no outro lado do mundo, nós sabemos por quê, porque o mundo hoje está totalmente conectado, as tecnologias, nós temos a internet, nós temos hoje, olha, estou dando aqui aula, gravando esta aula dentro da minha casa, você está assistindo aí na sua, né? Motivos aí a gente teve que gravar, né? Não vou poder estar presente, mas no próximo domingo nós teremos aula presencial na nossa igreja, amém? Aula presencial lá no nosso templo, né? É muito bom nós estarmos juntos, voltarmos às velhas práticas aí, tomando os cuidados com máscara, álcool gel, mas voltarmos aí à igreja, amém? É o propósito da nossa igreja. Então, no domingo que vem nós temos aula presencial. Mas voltando aqui à nossa aula, né? Então, nós temos que nos atentar ao redor, o que está acontecendo ao nosso redor, né? O que está acontecendo no nosso tempo. E não ficar alheios às coisas. Então, que Satanás aqui tem esse poder, ele governa alguma coisa, ele tem sim influência sobre governantes, sobre nações, sobre poderes, sobre governos. Então muitas vezes governos são inspirados no maligno. Nós vemos o comunismo, o nazismo, nós vemos todos os ismos que existem no nosso tempo, né, na história humana, e que ainda persistem, alguns ainda persistem no nosso tempo, né? Nós tivemos na Segunda Guerra Mundial o nazismo, igualmente ao nazismo nós tivemos o comunismo. E por que eu falo igualmente? É igual, o regime é igual ao outro, são irmãos gêmeos, né? O nazismo e o comunismo são irmãos gêmeos, eles são um é tão nefasto quanto o outro, inclusive um é criminalizado e eu não sei por que o outro não é criminalizado. O nazismo é criminalizado, hoje é crime ser nazista, claro, você, né, é um governo que é um genocida, né, que matou 6 milhões entre grupos étnicos e judeus, entre outros grupos raciais, étnicos, né, um governo que buscou no genocídio, no extermínio de raças inferiores, né, racial, né, e o comunismo, ele fez a mesma coisa também, né, só que matou 16 milhões, por quê? Por questões ideológicas, né? Todo mundo que era contrário ao comunismo era inimigo do Estado e devia ser extirpado e exterminado também. Então nós tivemos aí campos de concentrações comunistas, né? Chamados aí de gulags, né? Nós tivemos bem, né? Desde a época da Segunda Guerra Mundial para frente, ali na década de 50, década de 60, nós tivemos gulags, né? Que eram campos de extermínio comunistas, as pessoas levadas para lá para morrer lá.
Nós tivemos nós tivemos o Holocausto nazista e nós tivemos o Holocausto comunista, chamado Holodomor, que foi feito na Ucrânia, né? E hoje, por incrível que pareça, nos nossos dias nós vemos aí a Rússia tentando invadir a Ucrânia novamente, de novo, né? Então, nós temos que entender por que a Ucrânia teme tanto que a Rússia volte ali novamente. Será que eles temem um outro Holodomor? O Holodomor foi um episódio na história que o comunismo tenta apagar, tenta esconder, onde 16 milhões, ou seja, enquanto o Holocausto nazista matou 6 milhões, o Holocausto comunista matou 16 milhões só na Ucrânia, né? Só na Ucrânia matou 16 milhões de pessoas de fome, de doenças ali, porque as pessoas não tinham recursos, porque o governo comunista retirou as sementes, confiscou as propriedades, confiscou as produções agrícolas daquele país e as pessoas ficaram simplesmente sem ter o que comer. E 16 milhões morreram pela fome, a ponto da própria nação praticar canibalismo e tantos outros atos torpes e indignos, né, de uma situação caótica, genocida, né, que foi o Holodomor. O Holodomor, então, está aí marcado na história para que nunca nos esqueçamos que tudo quanto é ismo é perigoso, né? Nós vemos nazismo, comunismo é igualmente perigoso. Eu sou, a partir da minha opinião aqui, né? Eu quero deixar bem claro aqui que o comunismo deve ser criminalizado, assim como o nazismo é, porque é um regime tão nefasto quanto, se não for pior, né? Eu acredito que ele é pior do que o nazismo, né? Porque ele matou muito mais, numa questão de tempo, durante muito mais tempo, né? Foi permitido que o comunismo praticasse isso. Nós não tivemos só comunismo na Rússia, nós temos hoje ainda na China, nós temos aí, tivemos com Pol Pot, né? Pol Pot, Ho Chi Minh, Vietnã, nós tivemos vários outros líderes comunistas, né? Cuba, nós temos aí o povo cubano sofrendo e morrendo por causa do comunismo, né? Por causa da ingerência comunista, né? Então nós temos que entender e nos situar e nos posicionar contra essas coisas realmente, né? É inadmissível que o Brasil hoje tenha um partido comunista. Eu acho uma coisa estarrecedora, eu acho algo muito ruim, né? Nós temos um partido que se declara comunista, sendo que o comunismo é símbolo de um genocídio muito maior que o nazismo. Amém? Mas enfim, vamos voltar para o nosso estudo sobre o dragão aqui, no capítulo 12, para encerrarmos aqui essa parte do estudo, amém? E domingo que vem nós continuaremos estudando aí outros capítulos do Apocalipse. Então, o dragão aqui, ele tem esse poder, ele tem 7 cabeças, 10 chifres, simbolizando governos, poderes, autoridades no mundo todo, no mundo globalizado que é o nosso hoje. Isso é muito importante que você se atenha ao que o Apocalipse está falando aqui, para que nós abramos nossos olhos, nos situemos aqui, em que momento da história nós estamos, né? Em que momento das escrituras nos encontramos. Então, naquele tempo, os cristãos do primeiro século, aos quais estão recebendo essa carta do Apocalipse, viam este dragão em quem? No Império Romano, que era um império da época, que governou ali todo o mundo da época, né? Todas as províncias ali eram conquistadas pelo Império Romano, então nós vemos ali que o povo estava debaixo de um jugo, estava debaixo de um governo. Ali na época, um governo globalizado ali, né? O Império Romano. Ainda que eles não tivessem a tecnologia que temos hoje, o mundo conhecido ali, ainda que não fosse todo o mundo, né? Mas a Europa e toda a região ali do Oriente Médio, norte da África ali e mais, né? Uma grande parte da Ásia estava globalizado no Império Romano. Então nós vemos ali que a igreja estava vivendo esse período também de luta e perseguição pelo império, uma luta e perseguição política. E o Apocalipse, ele traz também essa revelação a nós de que a perseguição, além da espiritual, porque a batalha aqui nós vemos que o anjo Miguel batalhou com o dragão e os seus anjos. Então houve uma guerra no céu, onde Satanás perdeu e foi expulso. E ele foi expulso ali do momento em que Jesus diz: eu via Satanás cair como raio do céu. Esse é o momento em que Satanás caiu como raio do céu.
caiu na terra, né? Então, a eternidade, né, nos apresenta isso. Jesus estava desde o princípio e ele viu essa batalha acontecendo, né? E viu o arcanjo Miguel expulsando Satanás das regiões celestiais. Isso aqui também representa que com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o governo dele estava com os dias contados. O governo de Satanás está com os dias contados. Então ele perdeu essa proeminência que ele tinha no céu. Nós vemos lá no texto de Jó, né, que estavam os filhos de Deus, se apresentaram diante do Senhor, e ali no meio deles estava Satanás, se infiltrou no meio ali. Ou seja, Satanás habitava ainda nas regiões celestiais. E a partir desse momento aqui, onde Jesus nasceu, veio, viveu, morreu, ressuscitou, no momento que Jesus é apresentado na cruz aqui, no momento que Jesus ressuscita, ele é levantado no madeiro, né? Satanás é expulso do céu, expulso das regiões celestiais, né? E é isso que Jesus diz lá: eu via Satanás cair como um raio do céu. Ou seja, Jesus está tendo a visão de Satanás sendo expulso e sendo exterminado ali, né? Nesse momento das regiões celestiais, e ele começa a habitar na terra. E nós estamos vivendo esse período do governo, o mundo jaz no maligno. Então Satanás está habitando aqui, está tendo poder e influência na terra agora, né? Então Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram o dragão e seus anjos, né? Nem mais o seu lugar se achou nos céus, que a Bíblia fala. Então ele foi expulso dos céus ali e junto com os seus anjos agora caíram na terra, né? Mas não prevaleceram, nem em seu lugar se achou mais os céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então agora nós temos essas 7 cabeças, esses 10 chifres, um governo terreno, um governo aqui na Terra. Ele faz, nós vemos a construção disso ao longo da história humana, né? Então nós temos aí a nova ordem mundial se levantando, né? Nós temos organismos aí que são usados aí para tentar fazer e construir um governo mundial, né? Nós temos aí a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, nós temos a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Nós temos aí aquela agenda globalista 2030, né, 2033 lá agora, que tem um monte de tópicos, né, para as pessoas ficarem buscando e tentando construir um mundo melhor dentro daquela visão globalista, né? Né, vamos todos iguais, todos, né? Não, o ser humano ele acaba perdendo a sua identidade, acaba perdendo, né, a sua individualidade. A individualidade é importante para o ser humano. Não todo mundo é igual. Deus não fez todos iguais. Deus não fez todo mundo igualzinho, né? Deus não fez clones. Deus fez o ser humano na sua individualidade, né? E dentro dessa individualidade, a possibilidade de sermos, sim, aí sim, né, o povo dele, né? Respeitando a individualidade de cada um. Então Deus, ele é um Deus criativo, um Deus maravilhoso, poderoso. E nós vemos aí várias coisas fazendo com que você tenha um só pensamento, que você tenha só um comportamento, que você seja um povo igual aos outros. Então, nós temos a perda da individualidade humana. Isso é maligno, isso é satânico, isso é uma construção satânica de um governo único no mundo todo, para que todos estejam sujeitos debaixo de um só poder, que é o governo do anticristo, né? Então nós vamos vendo a construção disso aí ao longo da história humana. E por quê? Porque Satanás foi lançado na terra, Satanás foi lançado com seus anjos aqui, então ele tenta dominar este mundo aqui, né? Não prevalecendo nem o seu lugar se achou nos céus, mas agora foi precipitado na terra. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, veja, no momento que ele foi precipitado na terra, foi o momento que Jesus colocou o plano da salvação, completou a obra da salvação, né? E diz assim, ó, e agora esse é o momento da queda de Satanás, olha só, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Qual é o poder do seu Cristo? É o poder da salvação, o poder da redenção, né? Quando a cruz é levantada, o Senhor Jesus é colocado no madeiro, crucificado,
Ele morre ali por nós, os nossos pecados são pagos, nós somos justificados. Então Satanás perdeu, a cédula que era contra nós foi rasgada. É isso que nós temos aqui, uma destituição de poderes. Então Jesus destitui Satanás do poder, desse poder que ele tem sobre os homens, e agora o reino, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então Deus expôs, o Senhor Jesus expôs ele publicamente, expôs potestades e principados. Então nós temos aqui nesse texto a certeza de que Satanás está com seus dias contados. Então nós vemos aqui, para nós fecharmos aqui o nosso estudo, quem é o dragão então? É Satanás. Ele tem poder, sim, ainda tem poder de influência sobre nações, sobre autoridades, políticos, poderes, E nós vemos aqui, apesar de todo o poder, Satanás cai. Agora ele é expulso dos céus, Vive na terra, enganando as nações, faz da terra seu reinado maligno, mas com vida e ressurreição de Jesus Cristo, a sua ascensão aos céus, o domínio das trevas teve o seu fim decretado. O domínio, então, agora ele tem pouco tempo. E o próprio capítulo 12 diz isso, ele tem pouco tempo. O rio que ele cria aqui, nós vamos ler aqui agora, o rio de mentiras, filosofias, sutilezas de Satanás, tenta sufocar a igreja, mas Deus abre a terra e engole esse rio. Olha que com o poder de Deus cuidando da igreja ali, livrando a igreja, ele é essencial, nós temos que buscar isso, buscar o poder de Deus na oração, na leitura da palavra, no estudo, para termos poder contra Satanás e contra suas potestades. Olha só o que diz aqui o capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, o sangue derramado na cruz, aqui falando explicitamente do sacrifício do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Aqui nós temos uma convocação. Para quê? Para o testemunho de vida, ainda que isso custe a sua própria vida. Ou seja, para aqueles que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, era exatamente isso, era um convite para entregar a sua vida ao martírio. Vocês possivelmente serão mortos por causa da palavra. É isso que o texto de Apocalipse está dizendo aqui. Que isso aqui, esse fato aqui, não está preso apenas aos cristãos do primeiro século. E não estava preso à igreja do Antigo Testamento, ao povo judeu, Quando eles eram perseguidos, levados ao exílio. Ou seja, o testemunho da palavra, aqueles profetas que não se rendiam a Baal, não cultuavam outros deuses, não praticavam idolatria, imoralidade, não se vendiam, Os profetas, os sacerdotes que não fizessem isso, eles eram mortos, eles eram entregados ao martírio. Também na igreja, no primeiro século, nós vemos que os cristãos, quando eram obrigados a queimar incenso a César, tinha um busto do imperador, e eles tinham que adorar o imperador, porque o imperador era considerado um deus, E eles tinham que pagar tributo ao imperador em adoração, ou seja, queimar incenso no busto de César ali, Antíoco, nós tivemos Tibério, nós tivemos alguns Nero, Nós tivemos aí um ápice da perseguição, Nero, um ápice da perseguição aos cristãos. Nós tivemos Antíoco, que foi um duro perseguidor da igreja, Tibério também. Então nós tivemos aqui alguns imperadores romanos nessa figura aqui, do anticristo, dos cristãos do primeiro século, E vemos aqui que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não voltaram atrás, não abriram mão de adorar ao Senhor Jesus Cristo, não se venderam após outros deuses, não idolatravam outros deuses, Não compactuavam com o governo, muitas vezes, que estava ali manipulado pelo maligno para os perseguir, para os matar. Eles entregaram a própria vida em martírio como testemunho de que realmente eles criam que Jesus é o Salvador. Que história linda! E nós temos esse testemunho em nossas vidas. Nós, ainda que governos, principados, potestades, sejam iludidos pelo maligno, se levantem contra a igreja e nos persigam, por isso que eu digo que nós temos que estar atentos às leis que se fazem, leis que promovem, permitem a perseguição à manifestação religiosa, cristã principalmente. Nós temos liberdade de culto no nosso país ainda,
Então nós temos que preservar por isso, colocar pessoas lá que vão garantir que essa liberdade, não só a cristã, mas como todas as outras religiões também, né, elas têm liberdade de se expressar e de falar da sua fé. Né? Nós não podemos tentar suprimir nenhuma outra fé. No momento nós temos que respeitar, né? Nós temos que falar da nossa fé, muitas vezes, por falar da nossa fé muitas vezes ela é intolerante com o paganismo, com a idolatria, e realmente o cristianismo é uma fé monoteísta e exclusivista, né? Nós não somos inclusivos, e isso quero deixar bem claro aqui para você. Essa história de igreja inclusiva não existe, tá? A igreja cristã não é uma igreja inclusiva. Por quê? Porque se você é um pecador e está na prática do pecado, você não pode ser incluído como pecador ainda na igreja. Você pode ser incluído como pessoa salva, arrependida dos seus pecados, que abandonou as velhas práticas, abandonou a sua velha natureza e agora é uma nova criatura. E você não quer mais compactuar e fazer parte daquela velha natureza. Ou seja, a igreja é uma igreja inclusiva no sentido de que o pecador arrependido e justificado dos seus pecados e que não pratica mais aquela velha vida, ele sim é incluído na igreja. Né? No sentido, a igreja é inclusiva nesse sentido. Inclui ex-pecadores agora santificados no nome de Jesus. Né? Então não é uma igreja inclusiva que inclui, olha, nós vamos incluir você que é gay, porque você tem que ter uma igreja. Tá? Então nós temos aqui uma igreja inclusiva para você, que você pode continuar no seu pecado, que Deus vai passar pano, que não tem problema. Tá? Pode continuar sendo gay, que Deus vai te aceitar assim do jeito que você é e pode ficar do mesmo jeito que você é. Isso não existe. Isso é heresia. Isso é apostasia da igreja. Apostasia é trair Deus, né? Deixar de lado os mandamentos do Senhor. Apostatar da fé, se afastar da verdadeira fé, voltar as costas para Deus, né, e viver na prática do pecado, dizendo que está vivendo na fé. Então isso é um descabimento. Né? Não existe igreja inclusiva. Nós, em relação ao pecado, somos exclusivistas. Nós excluímos o pecado. E junto com o pecado, aquele que o pratica. Lógico, né? Não existe pecado sem aquele que o pratica. É isso que nós temos que entender, né? Não existe pecado sem o pecador. Então, nós temos que, onde que o pecador ele deixa de ser pecador? No sacrifício de Cristo. Aqui nós vemos, né, no sangue do Cordeiro, o testemunho de que você vive uma nova vida. Então, vamos deixar bem claro, né, nós não somos uma igreja inclusivista. Nós somos uma igreja que ela exclui o pecado da vida das pessoas. Se as pessoas quiserem que o seu pecado seja excluído da sua vida, sua prática pecaminosa, você tem aqui a homossexualidade como um exemplo, né? Igrejas que são homossexuais aí, igrejas LGBT, QI, Y+, J, não sei o que lá. Essas igrejas, elas são igrejas apóstatas, são igrejas afastadas da palavra de Deus. Ainda que elas tentem iludir e enganar as pessoas, dizendo que pregam a palavra de Deus, porque elas pregam uma mentira. Deus não compactua com o pecado. Deus não... mas Deus não faz acepção de pessoas, né? É o que eles dizem. Não, Deus realmente não faz acepção de pobre para rico, Deus não faz acepção de branco para preto, Deus não faz acepção de homem e mulher, Deus não faz acepção de criança, velho, Deus não faz acepção nesse sentido. Né? Deus faz sim acepção daquele que vive na imoralidade, na prática do pecado, com aquele que abandonou a prática do pecado. Então, aí sim, Deus faz essa acepção. Né? Deus chama os santos e condena os pecadores. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos aqui encerrar nosso estudo aqui falando uma coisa aqui do dragão, né? Que o fim dele está decretado. Olha lá. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. Por quê? Porque ai dos que habitam na terra e no mar? Porque Satanás, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Ou seja, está fulo da vida. Por quê? Porque ele perdeu a batalha com Miguel, foi expulso dos céus, né? E agora ele vai descontar toda a raiva, todo o ódio, toda a frustração dele em cima de quem? Dos homens aqui na terra, da onde ele caiu, né? Onde ele está agora com os seus anjos, seus demônios, né?
Então, ele tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, o tempo dele foi abreviado, ou seja, já não tem muito tempo. Daqui um pouco, ele vai ser lançado aonde agora? Da terra para o lago de fogo e enxofre, que é a finalização total, né? Que é ali a grande ira de Deus, um grande mar de fogo e enxofre, um lugar espiritual onde ele será precipitado ali e nunca mais irá atormentar os homens. Ou seja, a derrocada final de Satanás está ali mesmo. Por enquanto, por um breve período de tempo, ele ainda vai exercer influência sobre os homens, ele vai exercer poder sobre os homens, ele vai enganar nações, ele vai levantar nações mais uma vez, né, contra Deus, e no último levante de Satanás, com o sopro da boca do nosso Senhor Jesus, ele varrerá Satanás e os seus anjos para dentro do lago de fogo e enxofre. E nós teremos a vitória final, né, e Satanás excluído, né, da presença de Deus ali, do lago de fogo e enxofre, para sempre, né? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Ou seja, então aqui nós vemos aqui, então Satanás perdeu para o arcanjo Miguel, foi precipitado na terra, e ele viu que tem pouco tempo agora, falou, agora eu vou perseguir os que foram atrás de Jesus. Então eu vou perseguir o povo de Deus, vou perseguir a igreja, né? E ele perseguiu a mulher. Então por isso que a mulher tem essa representação. E por isso que não cabe aqui ser Maria, né? A figura, a pessoa de Maria. Que a pessoa de Maria fosse assim fácil, fosse se a mulher representada aqui do Apocalipse 12 fosse Maria, Satanás, esse texto não faria sentido hoje. Não faria sentido para os cristãos daquela época, do primeiro século, né? Provavelmente ali, né, fosse Satanás perseguir uma só pessoa, isso é muito fácil para Satanás, né? Então, nós temos aqui realmente a expressão aqui, aponta aqui, né, o texto, que a igreja aqui é essa mulher representada, né? Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, a visão que João está tendo aqui, né? Para que voasse para o deserto. E o deserto sempre foi o local ali do tratamento de Deus, tanto para o povo do Antigo Testamento, e agora aqui nós vemos aqui a região aqui na igreja no Novo Testamento, né? Deserto sempre foi o local ali onde o povo, seja do Antigo Testamento ou o povo do Novo Testamento, experimentaria a provisão de Deus, o cuidado de Deus, né? Foi para o deserto ao seu lugar, um lugar preparado para ela, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, Deus protege. E ao longo da história da igreja, nós vemos isso. Quantas perseguições tivemos desde o primeiro século até os nossos dias? Então, um tempo, né, que a Bíblia fala, o tempo que é sustentada por Deus, né, durante essa perseguição. Satanás está procurando essa mulher, está correndo atrás dela, se encontra para destruir, para matar, né? E é sustentada por um tempo e tempos, né? Tempos ao longo da história humana, ao longo da história da igreja, e metade de um tempo. Ou seja, essa metade de um tempo aqui, ela está aqui representando aqui que vai ter metade de um tempo, a perseguição vai se encrudecer, ela vai ficar mais violenta, vai ficar mais perniciosa, né? Satanás vai ter mais meios, talvez, de perseguir. Então, nós vemos aqui essa metade de um tempo, e aqui o pessoal da igreja se divide, né? Os teólogos se dividem. Aqui os mesotribulacionistas vão ao ápice da loucura. A igreja vai ser arrebatada na metade da grande tribulação. Eles usam muitas vezes esse versículo, que é a metade de um tempo. Na metade da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Eles têm base esse versículo, metade de um tempo, né? Então, nós vemos aqui que pode ser que não também, né? Sabemos que metade de um tempo, ou seja, durante a metade de um tempo, a perseguição ela vai chegar ao seu ápice, né? Fora da vista da serpente, né? Então, o cuidado de Deus ali, depois Deus vai deixar a serpente perseguir realmente, né? Metade de um tempo, a igreja ainda vai ficar
protegida, guarnecida pelo Senhor. Na outra metade, possivelmente, a situação ela vai se mudar, né? Só um minutinho que eu vou dar um pause que eu já volto, meus queridos.